Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este terceiro trimestre de 2014 estudando nas revistas da CPAD com o tema Fé e Obras, Ensinos de Tiago para uma vida cristã autêntica. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Eliezer de Lira e Silva. Hoje estaremos estudando a lição número 5, o cuidado ao falar e a religião pura. O texto áureo está em Tiago capítulo 1, versículo 19, que diz assim: Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então Tiago aqui coloca uma coisa que nós devemos ser rápidos para fazer e duas coisas que nós devemos ser lentos para fazer. Ou seja, uma coisa você pode fazer instantaneamente, sem nem pensar, e as outras duas coisas você sempre tem que pensar para fazer. Então ele diz que a coisa instantânea, rápida que você tem que fazer é sempre no impulso de ouvir. Sempre deve ter esse impulso de ouvir o que as pessoas têm a dizer. E duas coisas que nós devemos meditar antes de fazer. Temos que analisar primeiro, temos que tomar uma atitude de pensar, de ponderar. Então são duas coisas. Primeira coisa, nós temos que demorar para responder, demorar para falar, demorar para reagir ao que nós escutamos. Então, nós vamos analisar, processar primeiro o que nós ouvimos para depois falarmos. E outra coisa que nós devemos demorar para fazer, temos que analisar primeiro, temos que primeiro tomar uma posição, é o irar-se. Então, devemos demorar bastante para chegar a esse ponto de irar. E já já nós vamos estudar então sobre isso. Vamos ver a verdade prática que diz: as nossas palavras podem ou não evidenciar a sabedoria de Deus. Então, se nós procurarmos ouvir mais, falar menos e irar menos ainda, então nós vamos demonstrar a sabedoria de Deus quando fizermos isso. E quando não fizermos isso, nós estaremos demonstrando que não possuímos essa sabedoria de Deus. Então nós vamos notar aí que na maioria das vezes, em talvez 90% das vezes, nós estamos agindo contrariamente a este ensino. Veja que mesmo na oração, nosso relacionamento entre nós e Deus, né, na mesma oração, nós falamos praticamente 100%. Nós não ouvimos Deus responder, não paramos para ouvir Deus responder. E a oração, ela deve ser um diálogo, onde nós falamos e nós ouvimos Deus falar conosco. E nosso relacionamento com as pessoas também não é muito diferente. Nós queremos sempre falar e poucas vezes ouvir. Podemos ver muito isso na própria aula da Escola Bíblica Dominical. Nós queremos dar a aula rapidamente, falar tudo que tem para falar, tudo que está na revista, e não damos a oportunidade ao aluno de ele fazer alguma pergunta. Não damos a oportunidade dele falar alguma coisa. Então a aula fica aí um monólogo, fica aí só uma pessoa que fala, e os outros têm que ouvir e são obrigados a concordar com tudo, mesmo discordando. Então a aula da Escola Bíblica Dominical, ela deve ser uma aula participativa, ela deve ter a oportunidade para que aqueles que estão ouvindo também possam fazer pelo menos alguma pergunta, tirar suas dúvidas dentro dos assuntos que são ministrados.
Vamos ver a nossa leitura bíblica em classe, que está em Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao versículo 27. Diz assim: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e o acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então nós vemos aí que Tiago começa chamando os irmãos de amados irmãos, uma maneira de se aproximar, uma maneira de ser ouvido pelos irmãos e de ser aí colocado como um irmão, não apenas como um líder, mas como um irmão, companheiro das mesmas tribulações, das mesmas aflições, das mesmas provações, das mesmas tentações. Então aqui ele diz que todo homem deve ser aí muito rápido, disposto a sempre ouvir o que as pessoas têm para falar e também, é claro, em primeiro lugar, ouvir o que Deus tem a falar. Então nós vamos fazer o quê? Se nós desejamos ouvir Deus falar, nós estamos orando e não estamos ouvindo Deus falar conosco, nós podemos ouvir Deus falar conosco através da palavra de Deus. Que a própria Bíblia diz que nesses últimos dias Deus falou-nos através do seu Filho. E a palavra é a palavra viva de Deus, é a palavra de Deus. Então Deus fala conosco também através da sua palavra. É evidente que nós podemos orar e de repente nós vamos ouvir Deus falar conosco na oração. Mas se você não consegue fazer isso, você pode ler a palavra de Deus, procurar ler, e Deus vai falar com você através desta palavra, porque a palavra é de Deus, é a Bíblia, a palavra de Deus falando conosco. E também nós podemos ouvir Deus falar conosco através de outras pessoas. Pode ser uma mensagem direta que alguém vem e transmite para nós da parte de Deus, ou pode ser uma pregação ou no ensino, e nós vamos abrir os nossos ouvidos, nosso entendimento, e vamos nessa hora pedir: Deus fala comigo, e nós vamos ouvir Deus falar conosco. Muitas vezes, durante a pregação, durante um ensino, Deus fala diretamente conosco, vai ao ponto que nós estamos necessitando realmente de ouvir. Então devemos ouvir atentamente o ensino da palavra de Deus, a pregação. Devemos também ler a Bíblia, ler de maneira audível, ler falando, para que nós ouçamos. É importante isso. E Deus vai falar conosco. Também devemos, então, ouvir o que as pessoas têm a nos dizer. Quantas pessoas precisam de uma oração, precisam de um conselho, mas não encontram alguém para ouvir a sua necessidade, o seu problema. Então é preciso ouvir o que as pessoas têm a dizer. Depois, Tiago então fala que nós devemos demorar, ser tardio, analisar antes de fazer duas coisas. Então a primeira coisa é antes de falar. Então antes de falar com Deus, por exemplo, a Bíblia diz que sejam poucas as nossas palavras. Também a Bíblia nos ensina que nós não sabemos orar como convém. Então, antes de falar com Deus, devemos meditar o que vamos falar com Deus. Devemos pensar bem
analisar. E a maneira mais sábia de se falar com Deus é usando a própria palavra de Deus. Então, eu estou precisando de um emprego. Você vai usar a palavra de Deus. Deus supre as nossas necessidades. Qual a minha necessidade? De um emprego. Então, você vai com a palavra de Deus para falar com Deus. Deus, o Senhor é aquele que supre a minha necessidade. A minha necessidade é o meu emprego. Eu estou aqui para pedir-lhe que abra uma porta de emprego para mim. Então, veja só. É um tipo de oração que você vai a Deus levando a própria palavra de Deus. E você terá mais facilidade para ouvir de volta a palavra de Deus orientando o que fazer. Então veja só que ao falarmos também com as pessoas, nós podemos falar de tal maneira que ela compreenda o que nós estamos falando. Então nós vamos primeiro ouvir o que ela tem a dizer, analisar e responder conforme a necessidade que essa pessoa tem de ouvir. Agora, baseados onde? Principalmente baseados na palavra de Deus. Ao falarmos, devemos falar a palavra de Deus. Então nós devemos sempre estar lendo a Bíblia, meditando nessa palavra, para que ao respondermos, ao falarmos, nós falemos segundo essa palavra. Não quer dizer que você vai repetir as palavras que estão na Bíblia, mas quer dizer que você vai falar segundo o que a Bíblia orienta, segundo o que a Bíblia diz. Como aí o contexto do que você vai falar deve combinar com o que está escrito na Bíblia, deve estar sujeito ao que está escrito na Bíblia. E a Bíblia condena, então, nós falarmos palavras torpes, palavras que não condizem com o contexto da Bíblia, palavras que muitas vezes levam até a uma heresia, levam até a torcer a palavra de Deus, a fazer a palavra de Deus uma piada, leva-nos a falar coisas que são contrárias à palavra de Deus. Então, devemos antes analisar e falar segundo a palavra de Deus. Outra coisa é a ira. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, essa ira não deve levar você a ter depois uma mágoa, um sentimento de vingança. Não. Então, a ira é importante, é necessária, é uma coisa que acontece, mas deve ser controlada. Então essa ira, como nós vemos Jesus, por exemplo, ficou irado. Por quê? Porque as pessoas estavam fazendo da casa de Deus um comércio, e ele ficou irado com isso. Então ele saiu ali derrubando as mesas, virando as mesas no templo. Então, ficou irado? Ficou. Mas essa ira é um pecado? Não. A Bíblia diz que Jesus nunca pecou. Então, veja só, há uma diferença entre uma ira, que é uma ira aí de um zelo pelas coisas de Deus, e uma ira que é uma coisa humana, que é uma coisa, pode ser até diabólica. Então, é uma reação a alguma pessoa, alguma coisa, mas que não tem nada a ver com Deus. Tem muita gente também pensando que eu fiquei irado porque um irmão estava em adultério e estava pregando ou tendo um cargo na igreja, eu briguei com ele, fiquei irado com ele. Agora eu sou errado. Não, você está certo. Você deve combater o pecado. Alguém ficou zangado porque eu repreendi a pessoa porque ele estava em pecado, fazendo pecado, ou estava com um pensamento de heresia e ensinando isso na igreja. Então, não, você fez certo. Para essa ira é uma ira santa, é uma coisa vinda de Deus. É para você realmente irar-se contra as coisas que vêm contrárias à palavra de Deus. Agora, é claro que essa ira não pode se transformar numa inimizade, essa ira não pode atrapalhar a sua vida cristã, essa ira não vai atrapalhar a sua paz com Deus.